A paz do Senhor, meu amado irmão, professor de escola bíblica dominical, aluno da IBD, pastor, obreiros, todos que amam a escola bíblica dominical, chegamos na lição de número 6, 11 de agosto de 2019, domingo, e o tema dessa lição é a mordomia da adoração. Ou seja, o serviço da adoração. Nosso texto áureo está em João, capítulo 4, versículo 23. O Senhor Jesus diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Graças a Deus. João 4, 23. E a nossa verdade prática declara: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Então, a nossa verdade prática já é uma palavra exortativa. Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo que está em João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O contexto, então, do nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho de João, entre os versículos 1 e 30, que é o diálogo entre o Senhor Jesus e a mulher samaritana. Bom, vamos analisar um pouquinho então o contexto histórico. Da onde vem essa mulher? Samaria. O que era Samaria? Bom, você sabe que quando o rei Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assumiu o poder e ocorreu o cisma, a separação, a divisão do reino. Então ficou a parte norte de Israel, com as 10 tribos, se unir e formar o reino de Israel, ou então o reino do norte. Posteriormente, Samaria foi feita a capital do reino do norte. E no sul ficou o reino de Judá, com a capital Jerusalém. Bom, mas acontece que o reino do norte, ou reino de Israel, teve mais de 18 famílias ou dinastias que reinaram. E a regra geral do reino do norte foi fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, por volta do ano 722 antes de Cristo, o rei da Assíria, Sargão II, destruiu o reino do norte e levou cativo as tribos, as 10 tribos de Israel, e espalhou entre as nações. E naquela cidade chamada Samaria, que era a capital do reino do norte, os assírios tiraram os moradores da capital de Israel, transportaram para outros locais e pegou outros povos gentílicos e colocaram lá para morar na cidade de Samaria. É aí que vem a origem do povo samaritano. E esse povo misturou a religião judaica com as religiões gentílicas. Posteriormente, eles desenvolveram o que ficou conhecido como religião dos samaritanos, que basicamente hoje
ainda existem samaritanos. Existem dois grupos de samaritanos, aldeias samaritanas em Israel, especialmente em Tel Aviv e em Nablus. Esses samaritanos hoje acreditam apenas no Pentateuco mosaico. Então eles são muito restritos, e estavam inclusive em extinção depois de um incentivo, de ajuda do governo de Israel. Eles voltaram então a crescer a comunidade, mas é uma comunidade étnica, fechada. E na época do Senhor Jesus havia muito samaritano, era um povo numeroso na época de Jesus. E a cidade de Samaria, com esse povo, hostilizava com o reino de Judá, com Jerusalém. E então, há 2000 anos atrás, esse era o cenário do corredor sírio-palestino. Você tinha a Judéia e a Samaria. Na Judéia você tinha Jerusalém e Samaria você tinha os samaritanos, lá em Siquém, que achavam que deveriam adorar a Deus no poço de Jacó. Vocês sabem então que havia uma animosidade entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque quando Nabucodonosor, em 586, 587 a.C., destruiu Jerusalém e levou os judeus cativos, os judeus 50 anos depois retornaram. 70 anos para a Babilônia, 50 anos de cativeiro, da destruição de Jerusalém até o retorno dos judeus. 70 anos de domínio babilônico. O que aconteceu? Os judeus reconstruíram o templo em Jerusalém. E os samaritanos quiseram participar dessa empreitada. Neemias não permitiu, os judeus não permitiram. Então eles também construíram um templo no Monte Gerizim, em Samaria. E esse templo rivalizava com o templo dos judeus em Jerusalém. Na época da família dos Asmoneus, Macabeus, ou Martelos, na época dos Macabeus, João Hircano, que era o rei dos judeus, destruiu o templo dos samaritanos e impôs a dominação cultural sobre Samaria. Então havia animosidades entre judeus e samaritanos, porque eram populações grandes. E na época do Senhor Jesus, essa animosidade era muito grande, havia conflitos ali. E mesmo assim, o Senhor Jesus conversou com os samaritanos e naquele ambiente, então, a mulher samaritana fez a pergunta. Nossos pais ensinaram que devíamos adorar a Deus aqui em Siquém, no poço de Jacó, em Samaria. Os judeus falam que devemos adorar a Deus no templo de Jerusalém, porque na época havia o templo. E aí o Senhor Jesus fez declarações importantes. Primeiro ele disse: vós adorais o que não sabeis, porque a salvação vem dos judeus. E aí ele diz então: mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que é o versículo 23, Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é em Siquém, não é em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores, porque o culto a Deus então é um culto espiritual, transcende a liturgia, transcende a geografia e avança para as regiões celestiais em espírito e em verdade, um coração devoto verdadeiramente. Interessante, porque é normal do ser humano querer um lugar, fazer uma liturgia, fazer alguma coisinha. Está no ser humano isso. E nesse ensinamento de Jesus, com base no nosso texto áureo, a gente percebe que há 3 tipos de adoradores. O tipo samaritano, que adora o que não sabe. O tipo judaico, que adora o que é verdadeiro, mas apenas através de aparência, de liturgia. E o que Jesus nos convida a sermos adoradores verdadeiros. Ou seja, o adorador
que sabe o que adora, mas não fique apenas na aparência. Então tem gente que muda a liturgia do culto pensando que está fazendo uma grande coisa. Essas liturgias, meus irmãos, são coisas nossas mesmo. Agora, Deus conhece o verdadeiro adorador, transcende aos ritos litúrgicos. Então é um coração sincero, né, que Deus recebe, é o coração piedoso. Graças a Deus. Então, um textuário maravilhoso apontando para a verdadeira adoração. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 4, versículo 19 a 26. E os objetivos específicos da nossa lição. Conceituar a palavra adoração, explicar como adorar a Deus e pontuar gestos e atitudes na adoração a Deus. Então nós temos aqui uma interação que fala que o culto a Deus é o momento em que ele se encontra com o seu povo. Então nós iniciamos o culto orando, depois nós cantamos, depois se vê testemunhos que acrescentam a nossa fé, depois louvores individuais ou coletivos, instrumentos, executamos músicas, levantamos a oferta de amor a Deus. Tudo isso somos nós que fazemos ao Senhor, até que chega a hora da ministração da palavra profética, da palavra de Deus. Aí é Deus que fala conosco. Aí é Deus que está falando conosco. Então, num primeiro momento, somos nós que estamos falando com Deus, através da oração, do testemunho, da música, do louvor. Mas depois, então, é Deus que fala conosco através da sua palavra profética, que é a Bíblia Sagrada. Muito bem. E o Pai nos convida a fazermos um culto racional e um culto realmente espiritual, né? Ter um coração de adorador, sendo o nosso Deus, então, o centro de tudo. Hoje em dia, nós observamos muitos movimentos em todos os agrupamentos religiosos. E a gente percebe que o ser humano está se esforçando para fazer movimentos espirituais, mas são coisas humanas. Então, você vê hoje templos todos pintados de preto, você vê templos cheios de luzes, refletores, que até parece um ambiente de teatro, de discoteca, músicas e uma série de projeções. Bom, eu não sou contra nada dessas coisas, só estou dizendo que isso é um indicativo da falta do sobrenatural de Deus. Porque onde Deus opera, não há necessidade da ação humana. Não há necessidade de teatro. Não há necessidade de agir humano, de manipulação humana. Porque o sobrenatural de Deus é suficiente para termos uma vida plena no Senhor. Então, a minha preocupação é só nesse aspecto. Quando se começa a se envolver essa manipulação litúrgica, utilizando uma série de elementos psicológicos e etc., é um indicativo que o poder de Deus não está mais operando. Porque Deus opera na simplicidade, meu irmão e minha irmã. Quem salva é o Espírito do Senhor, não é a manipulação humana. Muito bem, às vezes se usa então estratégias de evangelização, a gente respeita as muitas maneiras, mas o que nós precisamos é do poder, do sobrenatural do Senhor. É isso que faz toda a diferença. Ponto central: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Nós temos observado, não é de hoje, que para encher a igreja,
Para ter grandes movimentos, precisa ter um grande nome humano, um grande cantor, um grande pregador. Isso aí também são sinais da fragilidade espiritual de um organismo, porque a maior presença é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Então não está errado você convidar pessoas que têm dons, né? Ou de louvor, ou de ministração, mas temos que ficar atento para não ficar dependentes disso. Que isso seja então uma exceção e não a regra. Né? Introdução. No Antigo Testamento só se podia oferecer culto no tabernáculo e no templo. No Novo, e do ponto de vista espiritual, Jesus diz que os adoradores verdadeiros adoram a Deus em espírito e em verdade, independentemente de ser o templo ou não. Ele vai adorar a Deus. E o primeiro tema desta lição é: o que é adoração? O que é adoração? Bom, na nossa lição, ele vai falar do adoratione, que ele vem falar do latim. Mas esse termo, adoração, vem da palavra grega, ou a palavra latria, que é o latreu, ou da palavra proskineo, são palavras gregas. E obviamente nós tiramos palavras do latim. Então, a palavra adoração na língua portuguesa é tirada do latim. O sentido é a mesma ideia, culto ou veneração. Agora, deixa eu explicar algumas coisas que eu acho relevante para você nesse momento. Como o nosso país é um país influenciado pela religião católica, e aqui eu quero deixar bem claro que eu estou no campo teológico. Não quero, em hipótese alguma, ser desrespeitoso com o público católico que também nos acompanha. Não quero ser desrespeitoso, mas no campo, então, das ideias, assim como Jesus contrapunha as práticas de outros grupos religiosos, como os fariseus, os saduceus. Então aqui eu estou contrapondo ideias. E como a nossa nação foi influenciado culturalmente pelo catolicismo, no mundo católico há uma espécie de culto de adoração que nós chamamos de piramidal. Por quê? Porque para o catolicismo ensina que a latria é a adoração que só pertence à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então está lá na ponta da pirâmide. Essa é então a verdadeira adoração. Aí depois tem uma outra categoria de veneração que é chamado de hiperdulia. A hiperdulia seria o culto à Virgem Maria, que não é Deus, mas também não é um santinho qualquer. Então é a mãe do Senhor. Então ela fica ali na hiperdulia. E a base da pirâmide seria a dulia. Dulia seria o culto aos santos, aos anjos e esses que o Papa vive aí, né, canonizando. Por isso que eu disse que é uma estrutura piramidal. Latria, hiperdulia e dulia. Essa seria a categoria piramidal. Mas acontece, e agora estamos falando no campo das ideias, que não é possível você fazer essa diferenciação. E que pouquíssimos adeptos do catolicismo conseguem entender isso. Por quê? Porque na prática vira uma confusão generalizada. Que teoricamente o fiel católico, ao entrar numa igreja, ele teria que primeiro adorar a latria, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois hiperdulia a Virgem Maria. E finalmente os demais santos que estão por lá, que seria a dulia. Mas não se vê isso na prática. O que a gente vê é o inverso e, infelizmente,
por isso que ficou chamado de idolatria, né? Porque essa é uma mistura, não dá para separar isso. Então, com todo respeito à crença católica, nesse aspecto dessa adoração, é uma adoração completamente realmente para tentar justificar o injustificável. Porque a Bíblia fala de adoração, latria ou prosquineu. E os únicos que são dignos de adoração, de veneração, de adoração, é Deus. E o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então quem é digno do nosso culto é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perfeito. Agora os demais são referências espirituais, mas não podem receber culto. Não podem. Você precisa ter minimamente esse discernimento espiritual. Para justificar o uso das imagens, é normal partes dos adeptos do catolicismo argumentarem: mas na Arca da Aliança, na tampa da arca, no propiciatório, tinha 2 querubins, que Deus mandou fazer 2 imagens de querubins e mandou pôr lá no Santo dos Santos. Segundo, Deus mandou fazer uma serpente de metal, foi levantada no deserto por Moisés, e quem olhasse para a serpente de bronze era curado das picadas das serpentes no deserto. E o terceiro argumento é que no templo feito por Salomão tinha figuras de palmas, de romãs, de leões, de bezerros, de bois. Então, eles usam essa linguagem para justificar o uso de imagens dentro do universo de crença católica romana. E, na verdade, são raciocínios equivocados. Por quê? Porque, irmão, você pode ler a Bíblia, o Antigo Testamento inteirinho, você nunca vai ver um judeu, um israelita orando para os querubins. Em hipótese alguma você vai ver um israelita: ó querubim, rogai por nós. Nunca. Em hipótese alguma você vai ver um monoteísta, um israelita orando para os querubins da arca do propiciatório. Aliás, a arca era raramente exposta. Ela é exposta em alguns momentos de crise, de guerra do povo de Israel, mas normalmente ela ficava num ambiente que só o sacerdote entrava uma única vez ao ano, que é o local santo do santo. Então ela nem era vista, raramente era vista. E depois depois que ela entrou no templo, quando Salomão construiu o templo, e ela foi colocada no local santo dos santos, ela nunca mais foi vista, até a sumida da arca, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Nunca mais se viu a arca nem foi recriada. No segundo templo, o local santo dos santos, onde devia ficar a arca, ficou vazio, porque não tinha a arca da aliança mais. Então, o argumento de que Deus mandou fazer imagens, por isso justificar o feitio de imagem hoje, seria equivocado. Deus mandou mesmo fazer, mas simbolizava o quê? A presença de Deus. Simbolizava, os querubins simbolizavam a glória de Deus, mas não era para adoração, não era para veneração, não era para procissão. Então há uma diferença abissal aí entre os conceitos. Segundo lugar, a questão da chamada serpente de bronze, que foi levantada no deserto por Moisés, a pedido de Deus. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, levantar ela, e as pessoas que tinham sido picadas pela serpente era para olhar para ela e eram curadas. A Bíblia diz em 2 Crônicas que com o tempo essa serpente virou objeto de idolatria, porque eles adoravam Neustã, o nome dela. E quando virou objeto de idolatria, então o rei de Israel foi lá e transformou aquilo em pó
destruiu completamente a serpente. Tá vendo? Quando mudou o destino, quando começaram a olhar para a serpente como um ídolo, então destrói, porque não pode ser ídolo. E por que Moisés mandou fazer aquela serpente? Aquela serpente simbolizava o que diz aqui o Evangelho de João. Aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vocês estão entendendo? Então era o símbolo da pessoa de Jesus. Outro símbolo, não era para ser adorado, era apenas para entender a simbologia da pessoa do Senhor. E de hipótese alguma era para ser então adorado, não era para ser. Interessante que aqui também no Evangelho de João, no capítulo 12, fala que todos olharão, e ele atrairá todos, né? Todos serão atraídos. Está aqui, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, assim como aquela serpente foi levantada, todos atrairei a mim. Então, querer justificar o uso de imagem com a serpente que foi feito é um erro grosseiro, é desonestidade teológica, porque havia um objetivo, aquela imagem que simbolizava o levantamento de Cristo na cruz, que atrairia todos que foram picados pela antiga serpente. E finalmente, as palmas, as romãs, os querubins, os bois, ou seja, os enfeites que foram colocados no templo, não era para culto. Nenhum judeu acendia uma velinha para os enfeites, era decoração. Então, há uma diferença muito grande em que você decorar um templo e as pessoas começarem a adorar a decoração do templo. Então, você não vê na história de Israel nenhum israelita adorando decoração de templo. Então, é falaciosa a defesa ao uso de imagens, citando os querubins ou a serpente levantada no deserto ou os enfeites do templo. E nós precisamos ser honestos teologicamente. Então, se as imagens fossem feitas apenas para ilustração, como a gente vê em muitas igrejas, você vê lá como ilustração. Então você vê lá, por exemplo, você vai na igreja lá em Israel, nós vamos fazer uma viagem para Israel, se Deus nos permitir, em novembro. Nós vamos visitar a Basílica da Natividade, em Belém. Aí você vê lá a pintura dos magos adorando a Jesus. É uma pintura, uma ilustração. Ninguém vai lá acender uma vela para ilustração. Tá vendo? Então essa é a diferença. Então você poderia ter as suas ilustrações, mas não pode ser objeto de veneração ou de culto. Portanto, nem de latria, nem de idolia, nem perdulia. Não pode. Porque o único que é digno de receber o culto é o Senhor, nosso Deus. Então precisa deixar claro o que é adoração. Adoração no Antigo Testamento, então você vê a seriedade da adoração. E no Novo Testamento, que aparece 59 vezes o verbo proskineo. Então, é fácil você identificar. Quando, por exemplo, o Cornélio vai adorar Pedro, Pedro ensina ele e fala: não, Cornélio, você não pode fazer isso não, você só pode adorar a Deus. Porque o Cornélio, coitado, ia adorando Pedro também, que Pedro levou boas novas para ele, ele teve aquele sonho. Cornélio era da corte italiana, ele não tinha discernimento. Então, Pedro carinhosamente orientou ele. Você percebe quando o apóstolo João estava naquela emoção, daquela visão, quando ele dobrou o joelho também para adorar o anjo falou: não. Aí o anjo já chamou a atenção dele, porque ele era judeu, né? Não era para ele ter tido essa fraquezinha, né? Aí o anjo já exortou ele, falou: não, adora a Deus, porque nem o anjo aceita adoração. Essa turma quer adorar anjo, o anjo não aceita adoração. Fica forçando a barra, o anjo não aceita adoração, o anjo de Deus, né? Os anjos de Deus não aceitam adoração. Eles falam na hora, se você encontrar um anjo e querer acender uma velinha para ele, fala: para. Ele não aceita adoração. Porque ele vai falar: adora a Deus. É isso que está escrito na Bíblia Sagrada.
outras palavras relativas à adoração. Aí vem então a palavra latreia, da onde veio liturgia, o termo, né, adorar a liturgia. Então, resuminho do tópico 1, com base no Antigo e Novo Testamento, a adoração é a veneração elevada que se presta a Deus. Só Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Tem um subsídio didático aqui, que você pode ler com calma. Vamos para o item 2, tópico 2. Como adorar a Deus? Como que eu devo adorar a Deus? Jesus ensinou que é o nosso texto áureo, em espírito e em verdade. Então, nosso Senhor declara duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Onde se deve adorar a Deus? Em espírito, é no altar primordial do coração humano. E, em segundo lugar, como deve adorá-lo? Em verdade. Então, ponto 1. Onde adorar a Deus? Então, vocês sabem que a mulher samaritana em Samaria achava que era no poço de Jacó. E já os judeus, Jerusalém. Até hoje, irmãos. Até hoje os judeus, para rezar, para orar, eles se voltam para Jerusalém. Os muçulmanos, para orar, para rezar, eles se voltam para Meca. Eles não podem orar para qualquer lado. Agora, os verdadeiros adoradores não têm referência geográfica, humana. Não tem essa referência material. Porque a nossa fé é uma fé espiritual, não é uma fé material. A atitude do adorador, então, adora a Deus em espírito, né? Deus como centro da nossa atenção. E aqui ele dá uma orientação sobre o culto racional. Culto racional significa cultuar a Deus com a razão de ser. Porque tem gente, meus irmãos, que é de uma meninice sem fundamento. Fica fazendo coisa que não é racionalidade. Ele não está adorando coisa nenhuma, irmão. Sabe? Você na igreja mesmo, você vê pessoas que estão ali falando, glorificando, mas não está glorificando no espírito. Está repetindo, está acostumado a fazer aquilo. Nós precisamos, irmão, parar de tomar atitudes de costumes. Né? Precisa se policiar também. Né? O objetivo do culto racional é este, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tópico 2. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, a partir de um culto racional. Temos outro subsídio da vida cristã e já encerrando, tópico 3, gestos, atitudes na adoração a Deus. Bom, irmãos, existem muitas maneiras de se expressar piedosamente a nossa devoção. Uma delas é ajoelhar-se ou prostrar-se. São gestos de reverência. Né? Então você vê Salomão, ele na consagração lá do templo, ele adora a Deus, ele põe-se de joelhos. É uma prática. Né? Então, o importante é a posição do coração. Né? Mas é uma indicação quando a pessoa também se dobra diante do Senhor. É um gesto, uma atitude. 2, louvar e cantar. Também é uma atitude de adoração. Davi usava os seus instrumentos para adorar a Deus. Nós temos nos Salmos muitos instrumentos. Né? Hoje tem grupos religiosos, até da nossa denominação mesmo, pastores que proíbem o uso de algum instrumento. Mas é questionável isso, porque o Salmo 150, irmão, fala que toda a terra, tudo que tem som, louve ao Senhor. Todo instrumento, e fala dos altissonantes, tudo louve ao Senhor. Então a nossa denominação teve uma época que proibiu bateria, depois proibiu não sei o que. Mas a Bíblia, irmão, Bíblia é Bíblia, né? A palavra de Deus. Não adianta, pessoal. A pessoa quer proibir, proíba, mas é doutrina dele. Não é doutrina de Deus, não, irmão. Não vem com essa história de, não, porque aqui não pode, porque Deus falou. Não, falou. Vamos ver o que Deus falou? Vamos ver o que Deus falou sobre instrumentos de sons. É verdade que os cristãos têm que ter prudência
na hora de executar os instrumentos, tem que usar os instrumentos com sabedoria, né? Porque tem gente que quer tocar tão alto que a gente nem ouve a voz, nem a mensagem. Mas tudo tem que ter a decência, a racionalidade. Mas o Salmo 150 responde: louvai o Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, irmão, vem com essa história que aqui não pode tocar violão, aqui não pode tocar. Tá bom, isso é gosto da liderança, é o costume local e nós respeitamos o costume das pessoas. Mas tem que ser honesto em dizer que é costume dele. Não vem dizer que a Bíblia mandou, que Deus mandou. Não, porque a Bíblia é clara. Louve ao Senhor com todo tipo de instrumento, seja consagrado a Deus e louve a Deus com alegria. Você vê, aqui no Brasil, nós temos influências africanas. Mas os irmãos na África, eles usam sim os tambores para louvar a Deus. É isso aí, a cultura deles, irmãos. Então nós precisamos respeitar as culturas, porque o nosso Deus, a doutrina, irmão, ela transcende a cultura. Agora, se a pessoa quer proibir, a gente respeita. Proíbe, é a vontade dele, mas não vem com desonestidade teológica dizendo que Deus falou ou que eu vi na Bíblia. Não, isso aí é invencionice, irmão. Então a gente fica com a Bíblia. Vou repetir, nós respeitamos as liturgias. Se lá na sua igreja seu pastor fala que não pode tocar violão, não toque, ué. Você está lá, você congrega lá, você que fica o costume de lá. Mas não vem dizer que a Bíblia proíbe, porque a Bíblia não proíbe, tá? Tem que ficar claro isso. 3. Olha, antes de eu citar o versículo, o item 3, subitem 3, ele cita aqui Colossenses 3,16. Ele diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha que culto lindo, não é? Salmo, hinos, cânticos espirituais. Muito bem. Agora, irmão, veio um camarada falar para mim: não, na minha igreja não tem banda de música, na minha igreja não tem esse negócio de coral, a igreja não tem nada dessas coisas, porque a igreja primitiva não tinha nada disso. Irmão, que simplicidade é essa, irmão? Claro que a igreja primitiva não tinha. Era uma igreja perseguida. Só faltava essa, né? A igreja sendo perseguida, o soldado romano querendo matar todo mundo, e você vai criar uma banda? É muita simplicidade, né, irmão? Olha que fraqueza mental uma pessoa que vem com esse argumento. Então, claro que a igreja primitiva não... Só, meu Deus do céu, se eles se escondiam nas catacumbas, nos cemitérios da época, se escondiam nos bosques, iam fazer o culto de madrugada para não ser visto, para não ser preso, para não ser martirizado. Agora você vai criar uma banda de música? Quer dizer, aí também, né, irmão? Então, não é isso não tem a ver. Precisa na igreja primitiva. Não, irmão, a igreja primitiva é uma igreja que passou por dificuldades, mas logo que ela tornou-se livre, então ela se organizou com liberdade, tá certo? É igual hoje, uma igreja nesses países muçulmanos que não deixa ter culto, a pessoa vai querer criar uma banda de música, quer dizer, não dá, né? Então, precisa entender isso, mas eu acho isso tão básico, né? Eu até fico admirado da pessoa vir com esses argumentos, e tem gente que cai ainda nessas lorotas ainda, isso que é duro, né? Glorificar a Deus é o subitem 3. Ao longo da Bíblia, então, aprendemos que devemos glorificar a Deus com inteireza do nosso ser. Lembra de Marcos 12? De todo o nosso espírito, de toda a nossa alma, a sede das nossas emoções, de todo o nosso corpo, que é a integralidade do culto. E o salmista lembra-nos de nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira: ofereça a Deus o sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Então é uma coisa, como ele coloca aqui, é um verdadeiro privilégio adorar a Deus.
Síntese do tópico 3. Dentre muitos gestos e atitudes que expressam adoração, então, tem muitas maneiras de adorar a Deus, tem o ajoelhar-se, o prostrar-se, louvor, cantar e glorificar a Deus. Mas existem muitas maneiras, então a gente não dogmatiza uma prática. Há um subsídio da vida cristã e as considerações finais. Então, no serviço de culto, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão do louvor, mas também a motivação do coração. Oremos como Davi orou. Olha que oração extraordinária do Salmo 139, 1 e 2. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Graças a Deus. Uma lição extraordinária que certamente trará grande crescimento espiritual para a sua classe de escola bíblica dominical. E eu quero convidar você que mora aqui em Campinas ou na região de Campinas ou mesmo em alguma outra cidade e queira participar da nossa aula de formação continuada todo sábado das 16 às 17h30, eu, professor Alberto, estou ali para cooperar com os amados irmãos, ministrando a aula, dando subsídios teológicos, históricos, geográficos. E eu convido você para participar. Você é o meu convidado. Mesmo que você não seja professor, você é o meu convidado, tá certo? Curso gratuito, leva a sua Bíblia, a sua lição bíblica, um papel para anotações e você tem todo esse material. Também no meu site está o material, que nós sempre acrescentamos algumas informações, o comentário do texto áudio. Acesse www.professoralberto.com.br. E também, meus irmãos, você pode comparecer nessa aula, como eu disse, é todo sábado, na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo, nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire Costa. E no mês de novembro, estaremos com a bênção de Deus fazendo essa viagem, 1 a 15 de novembro. Dá tempo ainda, claro que agora talvez tenha uma diferença, um resíduo, né, no pagamento. Mas dá tempo ainda de você participar. Se você quiser ir conosco, entre em contato com a Renova Turismo. Nosso telefone de contato 019 é o código de área 3241 2424 ou 019 98 372 1193. Você fala lá que você quer fazer parte do grupo do professor Alberto. Eles dividem várias vezes e nós vamos visitar 7 igrejas da Ásia. Olha que coisa linda! Igrejas, uma diferente da outra, mas que todas o Senhor Jesus apresentando como sendo dele. E nós vamos visitar essas 7 igrejas. Depois a grande capital do antigo Império Bizantino, Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. E depois nós vamos para Israel. E aí nós vamos subir, vamos para Jope, Cesareia. Aí vamos lá para a cidade de Haifa. Vamos para a Galileia, Mar da Galileia, Rio Jordão. Vamos descer para o deserto, Mar Morto, Beersheba, Eilat. E vamos subir para a cidade santa de Jerusalém. Vamos visitar o Jardim do Túmulo, celebrar a Santa Ceia do Senhor. E você é o meu convidado. Se você tiver recursos, invista em você. É importante você ter essa oportunidade, esse conhecimento. Vem passear pelas páginas da Bíblia com o grupo do professor Alberto. Tá? Entre em contato e que Deus continue abençoando você e sua vida. Também coloco à sua disposição o nosso livro. É o meu livro que eu fiz o meu mestrado na Universidade Mackenzie. E então resultou esse projeto de pesquisa aqui. Tá?
É uma pesquisa de qualificação que foi julgada e aprovada para o curso de título de mestre, e o nome é Jerusalém no Imaginário Evangélico, do judaísmo ao pentecostalismo. Então, um livro muito singular, e você pode adquirir entrando em contato com o site www.livrocristal, seria cristão, né? Mas não tem acento, então fica livrocristal.com. Você recebe na sua casa, tá bom? E Deus continua abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.